Toma a missionária Vivi em tuas mãos e fala aos nossos corações, Senhor dos Exércitos, pelo teu Espírito Santo. Abençoa os corações e as mentes nessa noite para receber a tua palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu sou palmeira, eu não caio. E vai ser em meio à tempestade, à guerra, ao vento forte que o Senhor vai ordenar a bênção. Tem um louvor que diz assim: de tempestades e bonanças, não temo mais ondas e vento. O que para mim é impossível, para Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história para eu viver, experiências para eu contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se seu joelho está no chão, não existe que... Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso para aquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não ceda agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar. O segredo é descansar. E assim eu agradeço. Vamos abrir a nossa palavra no livro de Lucas, capítulo 10. Mais cedo, quando nós adorávamos ao Senhor, aqui no templo, a irmã Lu fez uma oração e o Senhor pede para que a gente fique atento às orações. E ela usou de uma palavra: compaixão. Não foi? A irmã Lu falou: compaixão, tem compaixão. E a palavra do Senhor está no capítulo 10, do verso 25 ao 37. E diz aqui: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, o vendo, o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele.
E partindo ao outro dia, tirou dos 2 dinheiros e deu-lhes ao hospedeiro e disse-lhes: cuida dele, e tudo que demais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, meu Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados e venho pedir para que o Senhor me use com poder, com glória e majestade. Mas, Pai, nesta hora, Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha com a tua poderosa mão, colocando sobre a cabeça, sobre o coração de Priscila, ó Deus, dando bálsamo de Gileade, ó Pai, dando, meu Deus, a quietude do Senhor para a glória do teu santo nome. Deus, fica ali ao lado da tua filhinha amada. Deus, ministrando ao coração dela, aquietando a alma dela. Em nome de Jesus eu te peço, para a glória do teu santo nome. Amadas, essa palavra, ela inicia dizendo que um certo doutor da lei, ele tentando dizer, né, fazendo alguns questionamentos ao Senhor, como herdar a vida eterna. O doutor da lei é alguém que se dedica a estudar as escrituras, ou seja, a palavra do Senhor. Já me diz algo que se alguém se dedica a ler a palavra do Senhor, ela tem entendimento pelo Espírito Santo sobre a palavra, né? Mas ainda existe aqueles questionadores, né? E esse tá bem claro, doutor da lei, doutor que tem conhecimento da lei. Mas ele fez uma pergunta ao Senhor: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E ele respondeu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, e foi discorrendo. E o Senhor disse bem. Mas ele ainda em questionamento, ele quis fazer: e quem é esse meu próximo? Será que ele não sabia quem era esse próximo? Aí eu questionei o Senhor: amar ao próximo como a ti mesmo. Será que esse doutor da lei, ele se amava? Porque ele tinha um conhecimento da palavra. Ele questionou o Senhor e respondeu bem. Não foi o Senhor que respondeu para ele. Foi ele quem respondeu ao Senhor de que forma ele deveria viver para herdar o reino dos céus. Mas aí embaixo ele fala: Senhor, quem é esse próximo? Indagou: quem é esse próximo? Eu entendo aqui que o Senhor, a palavra do Senhor, não sou eu quem digo, mas a palavra do Senhor diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso me amar para poder amar ao próximo. Porque eu não vou saber amar o próximo se eu não amar a Deus. Se eu não me amar, não tem como eu amar ao próximo. E aqui me gerou alguns questionamentos. Qual está sendo o motivo da nossa adoração? O que faz o Senhor sorrir? E será que nós estamos fazendo certo para gerar o avivamento? Viviane, o que é que tem a ver avivamento com esta palavra? Vou lhe dizer com toda propriedade: tem a ver, sim. Qual o motivo da nossa adoração? O que faz o Senhor sorrir? E será que estamos fazendo da forma correta para que venha o avivamento? A gente já sabe que esse era o doutor da lei, né?
eis uma incógnita. Será que ele se amava? Mas discorrendo o texto, no 33, no verso 33, do 30, o Senhor respondendo a ele com uma parábola. Sabia que nem todos vão entender as parábolas do Senhor? É subentendido. Só entenderá aqueles que estarão ligados no céu. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que é ligado no céu é ligado na terra. Mas quando é desligado, é desligado aqui. Então chega um tempo que a gente não pode mais viver do natural. Não se preocupem com aquelas pessoas que questionam e vão lançar algumas palavras, né? Mas glória a Deus que nós entendemos a palavra e sabemos que lá em Efésios diz que a nossa briga não é de fato contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Então, nesta noite, mais uma vez, o Senhor disse que nós devemos adentrar nas regiões celestiais. Entendeu? Em oração. Porque chamam de beata, de louca, insana, só quer viver na igreja, só quer viver das coisas de Deus. Mas como é que a gente vai viver do natural? No mundo o qual nós vivemos. Não tem como, Rafa, a gente viver do natural. Nós precisamos viver do sobrenatural do Senhor. Nós precisamos entender qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E a perfeita, a boa e agradável vontade do Senhor é que nós conheçamos e vivamos a palavra do Senhor. Porque essa sim, essa é verdadeira. Essa é viva. Essa é eficaz. Ela vai aonde nós não podemos ir. Ela faz o que nós não podemos fazer. Ela cura, salva, liberta, acrescenta, não tira. É a palavra do Senhor. E o Senhor, ele começou a responder e disse: descia um homem de Jerusalém. Vocês têm desejado ir para Jerusalém? Porque nós temos que desejar todos os dias. Eu quero estar em Jerusalém. Eu quero estar em Jerusalém. Olha que loucura. Viviane está doida. Não estou doida, não. Nós precisamos almejar estar neste lugar. Jerusalém. Então esse homem ele vinha de Jerusalém para Jericó. E caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando, retirando, deixou meio morto. Então o que a palavra me diz? Que este homem, quando ele passava por aquele determinado local, que não era um percurso geográfico, mas um percurso qual o Senhor já sabia o que ia acontecer ali. Roubaram tudo dele, viviam, despojaram ele, tiraram aquilo que era dele, né? Tudo que ele tinha de objeto. Isso me faz entender que tirou até as vestes dele. Para quê? Porque nessa época, o povo, quando acontecia uma situação dessa, era identificado por suas vestes. O povo identificava de onde ele é. Vamos ver aqui as vestes dele. Mas ele não tinha mais nada. Tudo que era dele, tudo que era objeto dele foi despojado, foi retirado. E o espancou. Deixou meio morto. Ou seja, o deixou inconsciente. Aquele homem, viviam, ele estava quase morto. Muitos passaram por ele. Mas ele não respondia, ele não pedia ajuda, porque era muito fácil. Deus é o Deus que sabe de todas as coisas. Deus é o Deus que faz conforme Ele quer. Porque se Deus permitisse que ele ficasse consciente, pudesse gritar, ei, me ajuda aqui, talvez eles deixassem aquelas pessoas constrangidas em tê-lo que ajudar. Vixe, ele me chamou meu nome, eu tenho que ajudar. É igual a gente, se a gente passar por alguém na rua e que tiver com um processo de epilepsia, de convulsão, de atropelo, se a gente passar, a gente negou assistência. Isso não quer dizer que eu precise ser capacitado para fazer. E aí, o que é que Deus me traz agora? Deus não tinha me dado essa dimensão.
Olha que interessante. Quando eu falei que a gente não precisa estar capacitado, mas aqueles dois que passaram serviam ao Senhor. Um era sacerdote e outro era levita. E aí? O Senhor por si só, Ele nos capacita. E aí, ele estava inconsciente. Vamos seguir, diz assim: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Sabe o que é sacerdote, gente? É alguém que tem um lugar de destaque dentro da igreja. É alguém que serve, ou talvez que finge que serve e não serve, mas a gente sabe que ele tem aquela posição. A gente sabe que ele é alguém lá na igreja. Alguém que, se porventura o pastor não tiver, né, a outra, ele está ali para abrir a porta, para receber, para orar, para dizer aquilo da parte de Deus. Então, o sacerdote, ele não é qualquer um. Descendo e diz assim, só que ele passou. Ele viu, mas ele não ajudou. Ele pode ser comparado ao doutor, né? Sim, pronto, pode ser, pode ser. E ali ele passou de largo. Mas mais adiante diz que, e de igual modo, aí veio quem? Um levita. Chegando àquele lugar e vendo, passou reto. Não parou. Eu louvo a Deus porque o Senhor, uma ministração passada, uma irmã dizia que é muito fácil pregar para crente. Glória a Deus. Mas eu também louvo a Deus porque Deus tem nos oportunizado a compreender, a nos capacitar para como devemos fazer. E eu creio que Deus, Ele está falando conosco. Primeiro daqui, porque tem que sair daqui, porque ninguém pode dar daqui sem receber primeiro. Então, eu recebo a minha porção. E ali, vem mais adiante e diz assim, mais um samaritano. O samaritano, ele estudava a Torá, né? Era totalmente diferente do levita, né? E do sacerdote. Só que aquele homem, diz assim, mas um samaritano que ia de viagem, prestem atenção, o samaritano, ele ia de viagem, ele ia passar por aquele lugar porque ele ia para outro lugar. Ele estava viajando, ele tinha um compromisso e ninguém sabia qual era o compromisso dele. Talvez o compromisso dele fosse inadiável. Talvez ele fosse pegar não digo nem voo, porque ele ia com a charretezinha dele. Mas ele já tinha tudo cronometrado ao local onde ele iria chegar e qual tempo que ele iria chegar e fazer aquilo que tinha proposto para ele. Mas aquele samaritano chegou de pé, perto dele, né? Vendo, moveu-se de infinita compaixão. Ele se moveu de infinita compaixão. Eu louvo a Deus, porque Ele disse que iria, mas que Ele deixaria conosco o Consolador. E esse Consolador, Ele é que supre todas as nossas necessidades, todo o vazio do nosso ser, né? Mas, vamos seguir. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Me chamou a atenção também. Lembra que eu falei? O que nós estamos fazendo para que aconteça o avivamento? E nesse versículo tem 2 elementos que a gente não pode deixar passar despercebido. Ele usou o azeite e o vinho. O azeite, amados, não é que o azeite seja o Espírito Santo de Deus.
O azeite, ele simboliza o Espírito Santo de Deus. O vinho, para ter vinho, precisa ter o quê? Videira. E quem é a nossa videira verdadeira? É Jesus Cristo. O azeite, ele tem elementos. E, de igual modo, a gente precisa, né, utilizar esse azeite. Se a gente for perguntar às mulheres, às donas de casa, não falta azeite. Não falta azeite. Nessa situação, o azeite ele foi usado como produto medicinal, né? Eu já falei que na casa das mulheres, as donas de casa, não falta azeite, seja lá de que marca for, mas tem lá representando o azeite. E a gente pode atribuir a alimento, a nutrição, não é verdade? E ao próprio. O vinho, eu já falei, né? Da videira. Mas para que não fique nas nossas palavras, vamos lá confirmar essa palavra lá em João 15. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai, o lavrador. A palavra. Não temos que questionar, né? Palavra. Vamos voltar para aqui, para Lucas. E ele diz assim, ó. E partindo outro dia. Gente, ele estava em viagem. Ele tinha um destino para chegar. Só que aquele homem, ele ficou aquele dia com aquele homem. Rafa, ele esqueceu de tudo. Ele esqueceu do compromisso dele. Ele foi movido de uma tamanha compaixão para ajudar aquele homem que estava necessitado. Quase morto. Inconsciente. Não respondia. E pelo seu corpo tinha feridas. Agora como é que eu penso? Aquele homem estava preparado. Ele colocou na ferida do homem o azeite e o vinho. Sabe o que isso aqui quer me dizer? Que se nós estivermos fazendo como esse homem está fazendo, em pouco tempo o avivamento acontecerá. Não sou eu quem digo, mas a palavra do Senhor nos mostra. Será que nós temos deixado de fazer as nossas vontades, de interromper compromisso, de tirar agenda, de fazer sei lá o quê, para servirmos com alegria? Não precisa responder. Será que nós temos aproveitado as oportunidades que o Senhor tem nos dado para entender a voz do Senhor? Antes, amados, eu achava muito difícil compartilhar a palavra do Senhor. Por quê? Porque talvez eu lia e não entendia e não deixava que o Espírito Santo ministrasse ao meu coração. E hoje eu percebo, irmã Maria, como é fácil entender a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor, a palavra. É muito fácil, Cris. É muito fácil, mas vamos seguir, tá?
E aí, no versículo 36 diz assim: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Mais uma vez, o Senhor, ele não respondeu para ele, o doutor da lei. Mais uma vez, o Senhor usou de parábolas. Ele usou de entrelinhas, porque só vai entender aquele que tem o Espírito Santo ativo em si. Sou eu quem digo? A própria palavra diz. Quem tem ouvidos, ouçam. Entenda o que diz o Espírito Santo. E ele não respondeu. Mas ele lançou e perguntou: qual desses três? Qual desses três é o próximo? Será que é o sacerdote que se envolvia com tantas coisas na igreja e esquecia o seu real papel? Será que era o levita que andava cantarolando dentro da igreja e não percebeu a necessidade do seu irmão? Aleluia. Irmãos, como pode a gente entrar, passar por certas situações, vivenciar certas situações e fingir que não estamos vendo? Irmãos, a sua salvação está comprometida. É, Viviane? É, irmãos. Porque enquanto estivermos aqui, nós precisamos ir em busca, lutar, para que naquele grande dia a gente receba o nosso galardão, a nossa coroa. Já foi dada, mas eu preciso lutar para que eu não perca. Com toda a propriedade na palavra do Senhor. É verdade. Porque senão seria muito fácil. Pai, em nome de Jesus, eu confesso o seu nome, te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve, pois, hoje o meu nome no livro da vida. E aí eu vou fazer o que eu quero. Já aceitei Jesus, eu posso continuar fazendo as mesmas coisas. Que obra! Mas a palavra diz que a fé sem obra é morta. Não, mas eu sirvo ao Senhor do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer. É como o Senhor, mediante a sua palavra, nos dá como bússola. Como nós devemos viver. E no verso 38 diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Essa atitude de Marta foi o quê? Hospedeira, movida também de compaixão. Compaixão é amor, gente. Aleluia. E aí, pastor Vivinho? Essa palavra é para nos confrontar. É para fazer a gente meditar. Como assim? Será que o Senhor tem se alegrado com o que tenho feito? Será que o Senhor tem sorrido com as minhas atitudes? Será que o que eu estou fazendo vai gerar um avivamento lá na frente? E qual está sendo a minha adoração? Guarda essas 3 frases. Não percam essa frase. E eu fui no Aurélio, e aí eu trouxe o significado de avivamento. E diz assim, é tido como um ato ou efeito de avivar. Ou seja, tornar mais vivo. O significado de avivamento. Tornar mais vivo. Ou seja, ficar mais intenso. Só que eu preciso de alguns componentes para que gere o avivamento. Aquele homem, ele usou de 2 elementos, de 2 componentes,
para ajudar a minimizar a dor. Não vou dizer 2, eu vou dizer 3. 3 elementos para suavizar, para minimizar a dor daquele homem. Compaixão, azeite e vinho. Para que gere avivamento, eu preciso de alguns componentes. Primeiro, eu preciso andar em santidade. Eu preciso buscar em Deus. Eu preciso estudar as Escrituras. Eu preciso entender, né? Para que gere avivamento. Eu preciso identificar no meu irmão, na minha irmã, qual é a necessidade deles. Porque as pessoas passarem por mim e eu não identificar qual é a sua real necessidade, está havendo algum problema. Porque as coisas de Deus não nos traz confusão. A irmã Maria falou, né? Não nos traz dor também. As coisas de Deus é clara. A gente entende perfeitamente o que é de Deus e o que não é de Deus. Por quê? O próprio Espírito Santo, que está ativo em mim e vocês, ele testifica. Ele não deixa nada passar despercebido aos olhos dele. Né? Então, que a gente possa entender, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 103. Aleluia, digno de glória. Salmo 103, no verso 13. Diz assim, ó: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. O Senhor, essa compaixão vem dele. Olha que coisa interessante, que a palavra de Deus ela não é solta, né? A compaixão ela vem do Senhor. E o que é que nós lemos anteriormente? Que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu amo ao Senhor, eu vou ter compaixão. Quem recebe a compaixão de Deus, ela tem compaixão para com o seu próximo. Não vem para cá dizer, quem recebeu a compaixão do Senhor se compadece dos outros. Tem compaixão do seu próximo. Fato é. Tá? O Senhor, ele não se alegra com as nossas dores, com as nossas tristezas, com as nossas perdas. Ele não se alegra, irmã Maria. Ele não se alegra, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Concordam? Eu mencionava que o Senhor, ele disse que foi, mas ele deixava o que serve esse Consolador? Nós temos buscado esse Consolador? Ou temos nos desesperado nas situações adversas? Ele deixou o Consolador conosco. Irmãos, ter um momento de chorar, de ficar triste, é normal. Você não pode permanecer naquele estado. Por quê? É uma luzinha que acende. Tchum, 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 tchum. Consolador, 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 Consolador. E ali a gente começa a orar, se derramar diante do Senhor, buscar ao Senhor, porque a gente precisa buscar enquanto a gente pode achar. Aí sim, você pode buscar demasiadamente. Porque tudo que é demasiado nos traz, como é que se diz?
algo ruim, né? De tudo ser usado demasiado. Mas do Senhor você pode abusar. De fazer a obra do Senhor você pode abusar, né? Então tem algumas coisas que a gente pode abusar. Outras coisas não, né? Vamos abrir a nossa palavra novamente em Isaías 49. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fala a Deus. Amém? E diz aqui: exultai, ó céu, e alegra-te tu, terra, e vós, monte, e estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadeceu. 49, 13. Vamos lá em Mateus. Hoje a gente vai dar uma passadinha, mas já está terminando. É só para confirmar, porque é muito chato quando fica nas nossas palavras, né? 14. Amém? Todos nós precisamos de compreensão e amor. Todos nós. Para poder passar adiante. Né? A gente tem que ser movido por algo. Provavelmente todos nós somos movidos por quem? Por um Deus todo-poderoso. Um Deus que fez os céus, a terra e toda criatura que nele há. A gente tem a certeza que Ele é o nosso rochedo, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é a nossa torre forte, né? Que Ele é o socorro bem presente na angústia. Mas nós precisamos colocar em prática. Essa palavra nos pede, e eu lembro de mim. Tudo, até no meu secular, até no meu trabalho, eu vivo a teoria e a prática. Eu ensino a teoria e ensino a prática. Você acha que eu não levo isso para o mundo espiritual? Lógico que sim. Quando nós passamos por lutas, a gente não vive, Deus não fala conosco na palavra dele? Nos alerta, nos exorta, né? E depois a gente passa teoria e prática. Não tem para onde correr. E a palavra do Senhor diz assim, ó, Mateus 14, 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Só para concluir, porque eu acho que o Senhor já falou demais conosco nesta noite. O Senhor, Ele também se moveu de íntima compaixão e curou. Não foi isso que a gente leu agora? Aquele homem que não era nem um sacerdote, nem um levita, ele se compadeceu. Ele foi tomado de um sentimento que eu não digo que é sentimento, que amor não é sentimento. Porque quem ama não fere, não, né? O amor verdadeiro mesmo. Ágape. Então, o que é que acontece? Ele foi movido por uma compaixão. Ele fez assim, ó, paro tudo. Não tem viagem. Poderia ser que fosse uma viagem a trabalho, para ele receber recursos. A gente não sabe qual era a situação dele, o que ele estava passando, quais eram as aflições dele. A gente não sabe, porque a palavra de Deus não diz.
o que ele ia fazer, o que ele ia deixar de fazer e talvez qual era o momento que ele estava vivendo. Eu, Viviane, isso é uma experiência própria e eu louvo a Deus e agradeço a Deus e peço a Deus para que Ele me ajude sempre. Quando eu vejo alguém precisando de minha ajuda e eu estou no momento de dor, sabe o que eu faço? Guardo a minha dor, porque a minha dor se torna pequena. Você sabe por quê? Isso não é demagogia, isso não é hipocrisia. Se a gente diz, todas essas palavras que nós dizemos aqui, Deus é o nosso Deus, é o nosso Pai, nosso paizinho, nosso mestre, nosso amigo, nosso rochedo, e a gente vai dizendo, né? Pá, 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 pá. E quando o Senhor nos dá para que a gente possa passar, a gente esquece tudo. É paizinho, é minha torre forte, porque o Senhor está me deixando passar por isso. Aquele homem, ele não colocou obstáculos. Muitas vezes a gente coloca obstáculo para fazer a vontade do Senhor. Na verdade, nós precisamos confiar no Senhor. Não tem outra. Ah, Viviane, é tão fácil para você que está aí nessa posição falar. Mas não é difícil. Quando a gente cuida do outro, o Senhor cuida da gente. Quando aquele homem se compadeceu daquele outro que estava... Gente, poderia ser que aquele homem tivesse morto. Morto. Não ia ter mais esperança. Só se o Senhor quisesse ressuscitar. Eu creio. Aleluia. Mas ele se dedicou. Ele se empenhou. Ele aí fala que deu 2 dinheiros. Como é 2 dinheiros? 2 moedas? Era o que ele tinha? Provavelmente. Porque quando ele diz assim, o que você gastar, na volta eu pago. Porque ele poderia dizer assim, ó, ele já estava movido de tanta compaixão. Eu tenho isso aqui, toma aqui tudo. Mas ele deu os 2, a palavra é clara, deu 2 dinheiros e disse que o que mais ele gastar, que na volta, no retorno, que ele pagaria. Deus cuidou daquele homem. Como cuidou daquele homem machucado. Que saiamos daqui nesta noite com estas 3 perguntas. Como está sendo a minha adoração? O Senhor tem sorrido? Ou como o Senhor sorri? E será que o que eu estou fazendo vai gerar avivamento? Sabe por quê, amados? Nas igrejas, a gente vê ao contrário. Vê ao contrário. O quê? Esfriamento. E a palavra do Senhor tem que se cumprir, porque a palavra do Senhor diz que chegaria um tempo que quê? Multiplicar a iniquidade. Ao amor de muitos se esfriaria. Palavra. Não tem conto de carochinha. Não tem balela. É palavra viva e eficaz. Aquele homem se compadeceu. Aquele homem viveu uma experiência para um avivamento. Eu não tenho dúvida. Agora, como está sendo a nossa adoração? O Senhor tem sorrido conosco. E o que nós estamos fazendo vai gerar um avivamento? Que saímos nessa noite daqui pensativos mesmo, porque o Senhor é aquele que faz a ferida e aquele que ata. Aquele homem, ele foi cuidar das feridas daquele homem ferido. Aquele que estava caído é aquele que não tem nenhum vigor. Né? Entendeu a palavra do Senhor? O Senhor faz a ferida e ata a ferida. Aquele homem
se ele não tivesse na posição. Ó, que loucura. O livro dele era a Torá. O que significa a Torá? É a Bíblia do judeu. A Bíblia, que é o Pentateuco? Só o Pentateuco. Olha aí. Então não tinha nem completo, né? Meu Deus! Olha aí. Olha aí que mistério. Mas aquele homem foi movido de compaixão. E a compaixão, o Senhor. Então ele não conhecia Cristo ainda. Era na época de Moisés. Não. Se ele o quê? Pois é. Mas ele já era escolhido. Gente, é muito lindo. Aí, ó, tem umas coisas, uns mistérios. Você está entendendo o mistério do Senhor? 2 também é o número do testemunho. Oi? 2 do nada. Pô, olha aí. Testemunho. Pronto. Já estamos com esse testemunho nessa noite. E eu agradeço a Deus a minha rica oportunidade. E eu sei que Ele continuará nos ensinando para que sejamos um levita verdadeiro, um sacerdote verdadeiro, um obreiro verdadeiro, aquele que serve ao Senhor com alegria. Que nós saiamos nessa noite daqui com esse sentimento, em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus te abençoe. Missionária Vivi, que palavra maravilhosa essa, com profundidade. Irmãos, o homem que tinha azeite, vinho e compaixão, ele deu 2 denários, significando que ficaria 2 dias ausente e voltaria para, se acaso o hospedeiro gastasse, ele pagaria mais. Cada dia para Deus é 1000 anos. Então o Espírito Santo está querendo dizer que aquele homem ficaria 2000 anos fora. São os 2000 anos que já se passaram e agora está prestes para voltar para retribuir à igreja o que ela gastou com os doentes. Faz sentido? Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui neste lugar. Glória a Deus, que maravilha, né, irmão? Deus te abençoe, missionária Vivi. Nós somos mais que abençoados, né, pela ministração dessa palavra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. E tem outra coisa muito interessante, rapidinho assim, que judeus não se davam com samaritano. Certamente o doutor era judeu. Aí Jesus preferiu citar um certo samaritano contra eles mesmos, para acusar que eles, levitas, não faziam nada. Exatamente. Então Deus é maravilhoso. O grande amor de Deus, as infinitas consolações do Espírito Santo e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com toda a igreja e todo o povo diga amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a missionária Vivi nessa caminhada aí, e daqui sairão muitos obreiros em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Assim, Marcelo está viajando para o Paraná, 13, né? 13 a 15 horas. 15 horas da terça-feira. Vamos estar orando pela vida do Marcelo. Poderoso Deus e eterno Pai, toma o teu filho em tuas mãos, Senhor, e abençoa esta viagem, Deus Todo-Poderoso. Abençoa este avião que vai estar conduzindo ele até aquele local lá em Umuarama, no Paraná, Senhor dos Exércitos. E abençoe o ministério que o Senhor tem com ele na terra, em nome de Jesus Cristo. Em tudo que ele colocar as mãos, venha prosperar. Em nome de Jesus, nós te abençoamos, missionário Marcelo. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos encerrados, né?